Vamos lá? Fala, galera. Hoje estamos aqui dando início aos trabalhos de 2024, nossa primeira entrevista do ano, com esse camarada aqui que eu adoro, o Da Gama, uma referência do reggae nacional, um cara que eu tenho muito orgulho de ser amigo, ser compadre, padrinho de casamento, o que muito me honra. Fala, irmão. Beleza. E estamos aqui porque deve sempre, né? Sempre, porque deve Sempre. Hoje eu que não apareço, estou aparecendo sozinho. Nosso querido amigo Oswaldo está de férias, está descanso merecido aí. Vou tocar o programa sozinho hoje. Teremos um convidado daqui a pouco, que é o Pigmeu, técnico de som do Da Gama. E começar dizendo que eu estou muito feliz de ter esse cara aqui, porque é um cara muito querido, é um cara que tem uma história longa aí no reggae nacional, fundador do Cidade Negra. Vai falar um pouco da história dele, vai falar um pouco do homem, Paulo, do artista Da Gama, para vocês conhecerem um pouco o outro lado também, o lado do camarim ali, dos bastidores. Não é isso, meu irmão? É isso. Estamos muito felizes de estar aqui com o Da Gama e vou começar com uma pergunta daquelas que o camarada tem que pensar. Da Gama, até onde vai o Paulo? Onde vai o Paulo? Onde começa o Da Gama? Beleza. Primeiramente, obrigado pelo convite, André, toda a sua equipe aqui, e poder estar compartilhando um pouco aí da minha história, da minha essência aí com esse público aí que curte o papo destilado, que compartilha arte e cultura para essa galera aí maravilhosa, não só de Minas, né, mas do mundo afora. Obrigado mais uma vez. Uma honra estar com você aqui. Obrigado. Cara, então, eu acho que eu mantenho, eu assimilei bem aquela frase do Lulu Santos, né? Não leve personagem para cama. Então, acho que eu mantenho mesmo, assim, o Paulo muito presente na minha vida profissional, porque acho que a questão da essência, para mim, é fundamental. Né? E mantendo a essência, acho que é uma forma também de quebrar um pouco essa coisa do personagem, que eu acho que distancia muito as pessoas, entendeu? Então, eu procuro fazer esse trabalho do approach, de estar cada vez mais próximo da pessoa. A pessoa Paulo, né, travestida ali do artista Da Gama, vamos dizer assim, né? Então, essa essência que eu preservo, que eu mantenho, eu acredito muito, né? Levo para o trabalho, eu tenho uma relação do meu trabalho artístico, mas como fosse um trabalho comum, como antigamente eu tinha meu compromisso, quando eu trabalhava, sei lá, em oficina mecânica, em livraria, vendendo livros, no Cais do Porto, né, que eu tinha um horário para sair para trabalhar e fazer o que tinha que ser feito, cumprindo todas as obrigações e voltando para casa numa boa. Então, assim, na minha vida artística também a minha relação é essa, né? Essa coisa do artista fica um pouco mais aí para as pessoas, mas eu quero manter sempre essa essência ali do Paulo, né? E principalmente em casa, né? Também, né? A minha, né? Exatamente, sempre mantendo vivo o Paulo, não o artista, assim, dentro de casa, né? Porque se não tomar cuidado, né, que a gente observa por aí pelo mundo afora, que às vezes chega um momento que as pessoas se confundem, né? Ele artista e ele pessoa. E isso acaba sendo ruim, acaba assim, caindo em várias ciladas da vida, né? Exato. Então, eu sempre tive muito essa cautela, assim, eu acho que para mim dá certo, eu consigo transitar muito bem, assim. Pô, legal. Hoje estamos com uma configuração diferente aqui, sem cerveja, o Da Gama gosta de uma caipirinha, né? Sem cerveja, sem caipirinha. Uma coisa assim, entre cerveja e caipirinha, você prefere a caipirinha, não é isso? Ah, sim. Porque a gente já teve patrocinadores de cerveja, então eu estou dizendo isso. E hoje, como são 10 da manhã,
Não dá para tomar caipirinha, não dá para tomar cerveja. Então hoje estamos aqui. Não é só a Ana Maria Braga que prepara um café bacana, não. André Rosa também, pensando que... Pois é, hoje estamos com uma configuração diferente aqui, num café, num bolo de castanhas, um pão de queijo, um broinho de fubá. Não podia faltar para o carioca aqui um pão de queijo. Pão de queijo. Me senti mais em casa. Né? Fiz uma sacanagem quando a Gama, que é flamenguista, todo mundo sabe, servir água para ir no copo do Garrincha, botafoguense. Vai ter que engolir aí a água do... Agora, eu vou engolir. Segundo meu querido Zagallo, vai ter que engolir. Então eu tô tomando água aí no copo botafoguense. Não, e assim, e com muita honra, né, cara? É o Garrincha, então não se discute se tá com a camisa do Botafogo, enfim. É isso aí. Se é do Flamengo, não se discute, é o Garrincha, essa paz, referência, né? Incrível. Mané, como dizia a minha grande mestra, né, que estava no andar de cima, né, a Elza Soares. Elza Soares, eu tive essa oportunidade de estar com ela em vários momentos e ela contava algumas histórias muito bacanas, assim, sabe? Coisas que eu ouvia da Elza, assim, na sala da casa dela, que não foi nos livros, não foi na TV, então, para mim foi uma honra também ter conhecido a primeira dama desse grande mestre, que com certeza acredito que eles se encontraram lá no outro plano, porque ali era uma paixão incrível, assim, do casal. O pessoal fala muito aí de Maradona, de não sei quem, mas para mim os melhores jogadores do mundo foram o Pelé e o Garrincha, né? Ponto final. Não tem dúvida. Né? E então, vamos partir para a música, né? Vamos lá. Aliás, eu vou fazer igual o Costinha. Antes da música, depois a gente volta na música. Eu queria que você falasse um pouco do seu projeto do basquete. Fala um pouquinho desse projeto pra gente, que é muito bacana. Sim. Atualmente ele está parado já há algum tempo, mas durante muitos anos, durante uns 12 anos, né, eu toquei esse projeto lá no Rio, em parceria com vários atores, né, da TV brasileira, de cinema, o próprio Pedro Bial, jornalista também, né, o Tino Marcos, que sempre me apoiou esse projeto, que era o Basquete Arte, né? Robson Caetano também, que estava sempre junto lá como DJ dos eventos que ele fazia. E era um evento que, na verdade, a gente fazia arrecadações, né, com temas diferentes. Na época do frio era agasalho, volta às aulas era material escolar, né, alimentos, na época ali do Natal Sem Fome, brinquedos. E além dos artistas se divertirem de bater uma bola, então a gente tinha essa coisa da arrecadação, era essa ação social. E ao mesmo tempo, André, eu levava o projeto como uma divulgação de uma possível ferramenta de trabalho para a gurizada das comunidades, que é o próprio basquete em si, como profissão. Então, para mim era interessante divulgar o basquete como uma profissão, como uma possibilidade, além do futebol, né, que normalmente é o que dá a possibilidade de vida para a galera mais pobre, né, que é o futebol, e aí eu quis apresentar também o basquete para essa galera, unindo os artistas e fazendo ação social. Pô, deu super certo e era muito divertido também, né? O Ivo Meirelles, que legal. O Jonathan Hansen, né? Eles não tinham uma manha do basquete, não entendiam muito bem, então era engraçado, né? Os caras pegavam a bola, achavam que estavam brincando de queimado, né? E batiam, saía correndo com a bola. Futebol americano. Futebol americano, né? Aí a galera, meu irmão, tem que bater a bola. Então tinha esse momento de diversão, né? E também tinha aquele momento também engraçado, quando a gente tomava um chocolate, a gente montava um time, o nosso de artista, às vezes, contra um time de academia, ou um time de uma comunidade, sendo que esse time, uma galera que já tinha uma experiência muito boa com basquete, então dava um chocolate nos artistas e a gente se divertia bastante. Legal demais, cara. Mas o Pedro Bial manda bem, cara. Tinha o Orlando Moraes, né? Olha só. Que ele compositor, cantor aí, esposa da Glória Pires, também que mandava muito bem também, ele se divertia, ele sempre gostava, fazia questão de estar nos eventos que ele organizava. O próprio Oscar, né, que inclusive você me presenteou aquela bola autografada. Ele, no nosso primeiro treino, que a gente treinava e tinha o Amaury,
que era nosso treinador, que era professor de basquete, inclusive foi professor de basquete dos meus filhos, né? Olha só. Da minha filha, que hoje está no vôlei, mas foi aluna de basquete da Maurílio e era nosso técnico dos artistas. Então, ele conseguiu espaço na época lá no Clube do Flamengo, a gente ficava lá treinando. Aí, nosso primeiro jogo foi lá na quadra do Flamengo, e o time do Flamengo tinha acabado de treinar naquele dia. Aí o Oscar fez questão de ir lá no nosso evento e dar o pontapé inicial, né, assim, de jogar a bola pro alto. Então foi um momento histórico pra gente, e o Oscar sempre, apoiando, assim, a ideia do projeto. Eu vou fazer um elogio aqui, te agradecendo mais uma vez a sua presença. Como eu falei no início, além de tudo, somos amigos, né, compadres. Eu acho que o Oscar... O padrinho de casamento. Muito me honra isso. O Oscar está para o basquete, assim como você está para o reggae no Brasil. É o que eu acho. Moral, assim, uma responsabilidade. Então, agora se fazer igual Costinha, vamos voltar para a música. Cara, quem acompanha a sua história aí, Cidade Negra, enfim, muito já se falou sobre Cidade Negra, sobre término, sobre banda, sobre aquele vocalista chato pra caralho, na minha opinião. Enfim, a gente não quer isso. A gente quer falar de coisas boas, né? Muito já se falou de briga, de processo e tal. A gente quer abordar muito o lado humano, muito o lado o Paulo, né? Em vez do da Gama, que todo mundo já conhece um bocado pela entrevista e pela sua vida pública e tal. E eu vou começar, cara, assim, por um lado que a gente percebe que o público gosta bastante, que é o gosto pessoal, o seu gosto pessoal. Então, por exemplo, sempre quando me perguntam, eu dou algumas entrevistas também, por causa do meu livro, né, Os Saudosos Anos 80. Maravilhoso. Obrigado. Contribuição pela história do rock dos anos 80. Fico muito honrado, né, cabeça? Você falar isso. Então, assim, quando me perguntam, eu já tenho muito já formatado na minha cabeça. Então, por exemplo, guitarrista. Todo mundo fala de Jimi Hendrix. Mas isso é muito de estilo, né, cara? Muito de gosto pessoal. Sim, né? sim. Então, por exemplo, o meu guitarrista preferiu o David Gilmour, do Pink Floyd, sabe? Eu fui ao show dele em Porto Alegre. Cada um vai ter o seu gosto assim, muito voltado para o seu estilo musical, né? Então, claro que eu respeito o Hendrix, mas o meu guitarrista preferido, por exemplo, é o David Gilmour. Eu fiz esse exemplo aqui para te perguntar algumas referências suas. Por exemplo, você é um guitarrista, quem que é a sua referência, assim? Quem que você fala assim... Nome nacional, por exemplo, qual que é o seu preferido? O meu preferido nacional, até porque quando eu começo a me relacionar com a música, comecei mesmo pelo violão e depois, né, fui conhecer, me aproximar da guitarra quando eu reuni a rapaziada em 1985 para formar o grupo. E a minha grande referência era Jorge Benjor. Grande Benjor, né? E aquele swing dele da mão direita, a levada dele é incrível. Então me inspirei muito no Benjor, né? E aí eu trabalhava muito a minha mão direita pro swing, assim, né? E depois do Benjor, né? Pepeu Gomes, né? Grande Pepeu, queridaço, né? Eu acho uma guitarra brasileira incrível, que inclusive eu acho que ele poderia estar bem posicionado assim, no hall de grande guitarrista brasileiro, que é uma coisa que o Brasil não cuida muito da memória, principalmente quando se trata de instrumentista. Não né? cuida, não. Quer dizer, o cara ele, assim, teve que virar cantor para ele ter uma posição maior assim, no mercado. Agora, no nível dele, ele sendo americano, ele só como guitarrista ele estaria bem posicionado. Claro. Assim, né? Eu sou muito fã do e o Brasil tem essa dificuldade né, de posicionar bem esses grandes instrumentistas. Né? E é o nosso Hendrix brasileiro. Eu sou muito fã dele. E, por exemplo, eu sou do baixo, né? E baixo, quem que você gosta desse cenário do baixo? Do baixo já partiu, né? Que eu era muito fã. Arthur Maia, né? Arthur Maia. Tem outro querido, né? Meu querido lá, morador de Araribóia, que eu falava, Niterói, né? Tem gente que sobe cedo demais, né? Como dizia o Renato Russo, né? Pois é. Bom, vamos lá. Grande Arthur Maia. Você sabe que minha especialidade é anos 80 e vocês começaram ali final dos anos 80 e início dos anos 90. É isso. Né? Mas se for perguntar para essa gurizada aí, o pessoal mais novo,
o pessoal dos anos 90 vão ter mais similaridade com o som do Cidade Negra, o som que você fez parte, do que o pessoal dos anos 80, Cazuza, Renato Russo, Legião Urbana, Capital Inicial. Você, sendo de uma geração que, vamos dizer assim, estourou nos anos 90, quem que você curtiu nos anos 80 dessa turma nossa aqui do Brasil, do rock nacional? Barão Vermelho. Barão Vermelho. Barão Vermelho, o que me atraiu no Barão Vermelho, que eles tiveram uma sacada muito legal, né? Que eles procuraram fazer um rock, cara, com as características muito brasileiras, o blues, entendeu? Introduzindo, dando prioridade às percussões do nosso querido Peninha, que está no eterno seu descanso, né? E misturava umas coisas, o outro fazia umas levadas meio que de samba em alguns momentos assim, introduzia bem essa percussão brasileira, né? Ele cuidava muito da parte da percussões, da bateria, assim, que é o baterista, né? Fundador também do projeto. Então, isso me atraiu bastante, essa coisa do Barão Vermelho, defendendo os elementos brasileiros dentro do blues e do rock, né? E depois do Barão, a rapaziada do Plebe, hoje, pelas atitudes, pela mensagem também. Depois viramos amigos, né? Então, querido, principalmente o Gucci, a gente ficou muito parceiro, né? Porque ele morou uma época de Jardim Botânico. Batera, né? Batera, Gucci, querido, né? Trocava muita informação com o Lazão na época também, virou baterista, mas ficamos amigos também, até porque a gente morava também muito mais próximo, assim. Mas independente dessa proximidade, mas como banda, a atitude e a mensagem, as letras deles também, que tinha muito a ver com o estilo como a gente também estava abordando, claro, a gente dentro da nossa particularidade, dentro da nossa realidade, como favelados, como pretos, com a mensagem um pouco mais peculiar, mas uma mensagem genérica também, né? Cara, interessante você falar isso, né? Sem filtro, assim, favelado, preto, negro, porque eu tenho aversão, cara, a qualquer tipo de você me conhece bem, né? Eu arrepio. Qualquer tipo de preconceito, assim, seja religioso, seja... Porque eu na faculdade, eu tive um professor, que ele segue o nosso canal, então mando um abraço para ele, pro Luiz Otávio. Era um professor de história e, pô, eu fiquei muito fã desse cara, a gente ficou amigo, porque eu trabalhava na faculdade e estudava à noite, então passava o dia inteiro na faculdade. E ele me deu uma aula pra gente uma vez sobre a Doris Huckman. É difícil falar sobre o nome dela. Que ela falava que não tem raça branca e raça negra, existe a raça humana. Cara, eu achei isso fantástico, porque somos um povo, né, cara? Na essência é isso. Né? E é interessante, cara, você falar isso, porque a minha próxima pergunta é exatamente sobre isso. Porque você, como eu, vem de uma família humilde, né? Sua mãe dava um duro danado para criar vocês, como a minha também, né? Para criar 7 filhos, né? Num outro contexto, totalmente diferente. Mas nós dois, né? Nós tivemos berço, né? A gente aprendeu muito em casa. E a pergunta que eu vou te fazer, ela fala muito disso, porque hoje em dia, o pessoal da nossa faixa etária se ressente muito dessa geração que veio aí depois da gente, que é uma geração muito sem berço, né, cara? Sem educação, foram criados muito assim, os pais trabalhando para prover o conforto e os filhos muito assim na mão de, às vezes, né, de funcionários, né, de uma, como falava naquela época, né, muito errado, de uma forma muito errada, empregadas domésticas, né, como se fosse um cachorro, um gato, né? Mas enfim, eu percebo, cara, essa geração, a gente estava falando isso agora, né, ali no nosso café da manhã, prelúdio antes desse aqui, de como tem gente folgada, cara, como tem gente sem noção, assim, invadindo o espaço do outro, gente sem... Você vê que a pessoa não teve, né, uma educação em casa ali, né? E o pessoal da nossa cidade eu vejo se ressentindo muito disso, né? Dito isso, a gente percebendo essa falta de berço, né, que essa geração
20 e poucos anos, 30 e poucos anos, tem, né? Se salva aí o pessoal, acho, de 40 para cima, né? Claro que estou falando de uma forma generalizada, né? Sim. Não estou falando que todo mundo dessa faixa etária é assim. Mas, cara, você vê uma luz no fim do túnel, você acha que a tendência é piorar? Meus amigos dizem que eu sou muito pessimista. Você acha que as coisas podem dar uma melhorada, ou que a tendência é essa mesmo, é a galera folgada mesmo, a galera geração mimimi mesmo, assim, pode tudo, e o outro foda-se, né? Você vê uma possibilidade de melhora, ou você acha que a tendência é disso que a gente está vivendo para pior? Então, a gente está vivendo um momento aí também de uma transição muito grande assim, né, no país, e que acaba que acho que uma coisa vai influenciando na outra, né? Eu acho que a gente está vendo uma época agora em que vários setores da sociedade estão muito voltados, priorizando cada vez mais, defendendo o sistema de educação. Então, a educação está sendo um tema altamente debatido, sacou? Em várias esferas, assim, isso está sendo muito interessante. Tem visto muitas escolas, o Ministério da Educação, revisitando também as estruturas educacionais de ensino. Eu acho que com isso muita coisa pode ser resgatada, né? E acho que a formação do jovem, além de casa, tem a escola, acho que é uma soma, né? Então, eu acredito que com esse cuidado, com essa preocupação que principalmente o atual governo está tendo sobre essa coisa da educação, de investir mais na educação, o pessoal que trabalha da mídia, o pessoal que trabalha com consciente coletivo o tempo todo defendendo esse tema, eu acredito que o futuro pode ser melhor assim, para a nossa juventude brasileira, assim, e consequentemente para o país, né? Que se melhora na educação, acho que melhora o comportamento, acho que uma nação ela acaba tendo um crescimento muito positivo. Então eu acredito que isso, que o caminho é a educação. E se a educação está sendo um tema de muita prioridade, eu acredito que talvez a gente possa ter um salto muito positivo aí dentro dessa discussão, desse tema qual, né, você aborda. Essa é a minha opinião, né? E torcer para isso, e a gente fazer a nossa parte para contribuir cada vez mais, né, com esse desejo que está sendo muito coletivo. Entendi. Nós vamos hoje, estamos chegando aqui mais ou menos na metade do programa, dar início a a gente tem procurado inovar sempre, uma forma nova de perguntas, que é um fã, né, um seguidor nosso, faz uma pergunta via áudio. Então já entrevistamos o Celso Madruga, que você gravou com ele, o Blues da Central, lá no Rio, né? E já era seu fã, o cara ficou encantado com a sua participação. Em breve teremos aí Da Gama e Celso Madruga com Blues da Central, né? Obrigado pelo convite, meu irmão. Pois é. Adorei ter cantado na faixa. E somos um programa de BH, como os seguidores sabem. O Da Gama tem um show hoje aqui em Betim. Quando vocês forem assistir, o show já aconteceu. Espero que já tenha outro show já por vir. Colônia Santa Isabel, que é um evento ligado realmente ao combate ao preconceito, né? Da hanseníase? Exatamente, acaba que é de uma maneira geral, mas especificamente a questão da hanseníase. Legal. E aí o Celso Madruga enviou uma pergunta via WhatsApp. A gente vai convidar agora o Pigmeu, que é o técnico que já viramos amigos também, do Da Gama, para colocar a pergunta aqui para o Da Gama. Vamos lá. Tá bom, aquela, rapidinho, antes, só pegando assim ainda o momento do assunto que era a educação. Sim. E tal, só para te responder aqui rapidinho, também quis para dar um complemento, né? E a gente tinha falado sobre o meu projeto social do basquete, que atualmente já não venho trabalhando com esse projeto momentaneamente. No momento eu estou mais trabalhando com palestra, que é um bate-papo nas escolas, que está muito ligado ao fortalecimento da educação, que é o meu projeto MPP, que é Música, Poesia e Palestra, onde eu abordo sobre a importância da Lei 10.639, que é o que a gente estava falando agora,
em relação à educação que ficou negada, né, na nossa estrutura educacional, que é o ensino afro-brasileiro e africano nas escolas, que foram negadas, por isso que a gente desconhece muitos personagens que inclusive fizeram parte do movimento abolicionista. Quando fala de abolição no Brasil, só fala de Princesa Isabel. Não. Tivemos José do Patrocínio, tivemos Luiz Gama, tivemos André Rebouças, que é um preto engenheiro, vários túneis Rebouças lá no Rio de Janeiro, né, e enfim, em alguns lugares aí do Brasil. Foi um engenheiro negro da época de Dom Pedro, enfim. Então tem muitas personalidades da história, muitos reis que vieram, né, num processo de equação para ser escravizado não só aqui, mas no mundo novo, Europa, América Latina e tal, e que também estão muito ausentes no nosso ensino, e agora tudo isso está sendo revisto, está sendo resgatado, né? Inclusive até rediscutindo algumas colocações de Monteiro Lobato que alimentou muito a questão do racismo, Tia Anastácia, entre outros, e que alimentou muito a questão do racismo na nossa educação. A educação de muitos tiveram a presença do racismo, onde muitos nem se tocavam que eram racistas, né? Velado, né? Totalmente velado, exatamente. E aí vem a lei 10.639 para pôr a gente assim, numa posição mais bacana, mais humana, mais justa, mais digna, que é através da educação, e eu faço esse trabalho na escola do município e do estado. Então, só para não deixar... Não, MPP Música, Poesia e Palestra. Que é um bate-papo, onde eu compartilho um pouco da minha experiência de vida para esse jovem de comunidade, mostrando que eu vim da favela, filho de empregada doméstica, filho de pedreiro, como você também, e que a gente buscou um caminho bacana, justo, digno de trabalho, se dedicando ao que a gente mais gostava de fazer, né? E que não precisava se envolver com a vida errada. Então, essa é a minha fala para a molecada. É uma escolha, né? É uma escolha, exatamente. E essa é a minha fala para essa juventude do município, da escola do município e do estado, né? Então, e aí eu levo poesia também desses poetas afro-brasileiros. E no final eu faço um voz e violão, né, cantando umas músicas não só do meu sucesso, mas também uma galera de hoje, como Isa, né, cantando ali para a molecada, Emily. Então fecho a palestra num clima mais leve, mais descontraído, assim. Então é um projeto bem bacana. Eu tive uma época, fiz uma fábrica aqui, uma época, eu não consegui lembrar o nome, tem muito tempo, mas pretendo voltar aqui em Minas para esse bate-papo aí nas escolas. Daqui a pouco a gente vai falar de poesia, mas com vocês agora o Celso Madruga. Vamos lá, Pigmeu. Bom dia, André, bom dia da Gama. Queria agradecer a sua participação mais uma vez na minha música, o Blues da Central, e agradecer ao André pela indicação. E a minha pergunta para você é o seguinte, como você vê o reggae hoje no cenário musical brasileiro e a aceitação do público, esse ritmo que a gente já conhece desde os primórdios lá com Peter Tosh, Jimmy Cliff, Bob Marley e os próprios Cidade Negra, né, que você fez parte. Então eu queria saber como é que está a cabeça da garotada hoje em dia em relação ao reggae. Valeu? Um abraço para vocês, meus queridos. Celso Madruga, do Rio de Janeiro, Niterói. Grande Celso. Salve, Celso, irmão. Beleza, pai? Bacana demais. Obrigado aí pela... Baita pergunta, hein? Obrigado pela pergunta, cara. Então, cara, quando a gente começou ali, né, em 90, lançando em 91, realmente era muito mais difícil, o mercado ele era muito mais limitado, não tinha internet como tem hoje, que democratizou mais, pulverizou, né? Então, hoje o reggae está muito mais presente para essa galera. Sem falsa modéstia, né? Acho que o crescimento do nosso trabalho posicionou mais o reggae no mercado, né? Não, com certeza. Antigamente, assim, tinha ali o Gil, que era da MPB, como o Luiz Melodia, como o Luiz Wagner, que ia falar também de guitarreiro, desculpa,
quando tu falou de guitarra, o Luiz Wagner também para mim é a minha grande referência de guitarra brasileira. Sim. Né? Que já partiu aí, mas deixou um legado bacana. Né? Então, esses artistas gravavam um reggae ou outro e tal, mas não tinha uma banda de reggae, um projeto de um reggae brasileiro e tal. E aí veio a gente conseguiu furar a bolha, né? Talvez o público se sentiu representado. Com certeza. Vendo uma galera com uma cara de favelados lá, falando da nossa realidade, né? Nas entrevistas. Então, acho que com isso, naturalmente, essa galera que se sentiu representada colocou a gente numa posição muito positiva, muito bacana aí, da história do reggae no mercado. E aí, a partir daí, o mercado passou a entender que o reggae também poderia ser um produto de venda, né? Então, aí, enfim, hoje tem aí o 1120, tem o Nat Roots, Maneva, né? O Edson Gomes, que já estava na época também, inclusive primeiro do que a gente, mas com o crescimento do reggae através do nosso sucesso, fortaleceu também o Edson Gomes, a própria tribo de Já também, né? E hoje também tem aí também também manda um beijo, um abraço para os meus queridos amigos mineiros, né? Seu Calota. Pô, adoro Seu Calota. Grande abraço. De ska com reggae, que são os grandes representantes aqui, mineiro, né? Então, pulverizou e com a internet é legal que os produtores de reggae conseguiram também, através de grupos de WhatsApp, organizar seus eventos, que aí já não depende das grandes rádios, das TVs, que continuam sendo muito importantes, né, para viabilizar, para chegar ao nosso trabalho, mas essa galera que não tem esse espaço nessas grandes mídias tradicionais conseguiu formar o seu público através da internet. Vocês abriram a porta, né? Vocês abriram a porta. Exatamente. Aí veio a internet, então facilitou para vários grupos também criar seu mercado e estão aí seguindo. Assim. Então, hoje ele está muito mais popular, não tem como negar, né? Agora, eu ainda acho que os grandes festivais poderiam incluir mais os artistas do reggae, ainda há alguma resistência, assim, ainda. O Maranhão é muito forte, E mesmo assim, mesmo até sertanejo, pessoal do axé gravando reggae. Né? Hoje em dia, assim, gêneros diferentes sempre gravam reggae, isso que é muito engraçado. O Maranhão é muito forte no reggae, né? O Maranhão é muito forte. Santa Catarina é muito forte no reggae, muito forte. São Paulo está muito bem, Rio muito mais a periferia, né, Zona Norte ali. Sei. Cara, é o seguinte... Mas está aí, uma reggae está aí, está presente. O nosso programa não tem pauta, né? É um bate-papo, deixou o papo deste lado, a gente não combina nada, né? Tá aqui o da Gama que não me deixa mentir. Então, de noite eu fico lá assim, vou perguntar isso, deitado na cama com a mão assim, vou perguntar aquilo outro, mas o tempo voa. Quando você vê, faltam 10 minutinhos aqui para acabar o programa, já fomos 3/4, né? Estamos nos últimos 10 minutos aqui finais. E é tanta coisa, cara, tem que fazer um outro programa, como dizia o Jô, né? O saudoso Jô. Mas essa pergunta que eu vou fazer agora, originalmente é o Oswaldo quem faz, né? Que essa sim, nós comentamos fora aqui do programa, né? No nosso café da manhã, antes desse café aqui, que é sobre os discos, né? Então, por exemplo, eu até te falei 2 dos meus. 2 discos que marcaram muito foi o Passo do Lui, do Paralamas, e o 2, do Legião Urbana. O Bolachão, né? O vinil. Que discos nacionais, estrangeiros, né? De artistas, que te marcou, que pirou seu cabeção, como diria aquela banda do Surto lá? Que te virou a cabeça, assim? Por exemplo, quando eu ouvi o Passo do Lui, falei, cara, que é isso? Né? Óculos, né? O que te pirou, assim, seja no reggae ou em outro estilo? Certo. Primeiramente, mandar um abraço mais uma vez para o Celso Maduro. Eu espero que tenha respondido, a resposta tenha sido à altura aí. Um abraço para o Oswaldo, né, que não está aqui hoje, Oswaldo. Que é quem faz essa pergunta dos vinis. Né? Ô, grande Oswaldo, valeu, meu irmão. Então, do artista nacional foi África Brasil. África Brasil,
Jorge Ben. Jorge Ben. Ali, que ano que era, você lembra? Aquilo ali acho que é 74, se não me engano. Inspirou seu cabeção. Mesmo assim, quando eu comecei a prestar atenção né, na música, na coisa dos arranjos, né? Então você deve ter passado... E ali foi o África Brasil, depois foi Luz, de Djavan, né? Aí eu já comecei a tocar violão, querendo tocar bossa nova, pegar uns acordes mais aranha, os acordes mais complexos ali. Mas ele tinha 8 dedos, né? Para tocar de Djavan tinha que ser meio Lula Lelé, assim, enfim. E a raça humana, né, do Gil, assim, né, cara? Agora, o engraçado é que tanto o Benjor e o Djavan, quando eu chego na Jamaica pela primeira vez, o produtor, organizador lá do evento, minha primeira pergunta: como estás, Djavan? Como está Jorge Ben? Amamos muito Jorge Ben e Djavan. Cara, achei incrível, assim, e é interessante, e depois fui sacar também, que o Benjor, ele as produções musicais dele, ele trabalhava muito com essa coisa que no reggae a gente fala que é o dub, que são os efeitos, né? São mais lisérgicos, essa coisa que o Pink Floyd trabalha muito com efeitos. E o Benjor levou muito isso pro som dele, né? E além dos temas também, contando muita história africana, a história do negro que veio da África, do Brasil, pá. Então os jamaicanos se identificaram muito com isso, e o Djavan também não é diferente, né? Nessa coisa dos temas e musicalmente, né? Então foi muito engraçado, assim, essa coincidência. E são minhas duas grandes referências de início. E fora, com certeza, né, cara, o Marley, Peter Tosh. O Peter Tosh foi aquele álbum Live, que ele gravou em Los Angeles, né, ao vivo. Tem um filme agora sobre o... Vai ter agora, dia 12 de fevereiro, né, um filme lindo aí, que é a história do Bob Marley. Eu faço aniversário mesmo dia que Bob Marley. Dia 6. Bacana, então dia 12 de estreia, vou estar lá no Rio, lá curtindo lá com o filhão, que faz aniversário dia 14 de fevereiro. Pois é. Aí vamos estar lá. Então, o live, né, de Peter Tosh, que eu sou muito fã, gosto do Bob Marley, mas eu tenho uma admiração bem maior pelo Peter Tosh. Eu ia te perguntar, já antecipou. Pela questão musical dele, pelas atitudes dele, né, política, que eu sempre admirei bastante. E era um grande músico, era um grande arranjador. Então, e o Marley, o Exodus, né? Estamos caminhando para o final aqui, e originalmente a minha pergunta final, quando estou com o Oswaldo, eu não apareço, né? Eu faço em homenagem ao programa Ensaio, você lembra do Fernando Faro? Sim. Aparece minha voz, mas eu não apareço. Hoje estou aqui porque o Oswaldo está de férias. Seu folgado, volta logo. E aí é o seguinte... Mas está indo bem, ó. Está correndo o risco de perder o emprego. O cara mandando bem aqui. A pergunta que eu faço originalmente, para caminhar para o final... você é um poeta, cara, eu te acho um poeta. E o que me agradava no Cidade Negra, quando você fez parte, e é engraçado, eu sou muito passional, cara. Depois que você saiu, nunca mais eu ouvi. É engraçado, né? Por exemplo, quando o Senna morreu, dia 1º de maio de 94, nunca mais eu vi corrida de Fórmula 1. Nunca mais. Foi a última corrida que eu assisti na minha vida, 1º de maio de 94. E quando você saiu, nunca mais eu vi Cidade Negra. É engraçado essa coisa da gente proteger que a gente gosta, né? Mas o Cidade, cara, por sua causa, eu acho, porque eu te acho um poeta, tenho orgulho de ser seu amigo. Obrigado. Máximo respeito aí. Eu brinco que a gente ainda só não é parceira, porque eu já te mandei umas letras que não viraram música ainda. Né? Pois é. Mas minha parte eu já fiz. Botar uma melodia aí, por favor. A pergunta é a seguinte, eu te acho um poeta. Vamos realizar essa parceria, pô. Eu te acho um poeta, assim. E o que me agradava no Cidade Negra, eu estou colocando no passado, agradava, porque como eu te falei, eu nunca mais ouvi. É que diferente de alguns nichos, por exemplo, o pessoal do rap, sem citar o nome de bandas, sim. Eles falam da diferença social com muito ódio, né, cara? Como a polícia matou, que não sei o quê, que deu tiro, que... Eles falam da diferença social, da pobreza, da favela, da comunidade, com muito rancor, assim, com muito ódio, eu acho, sabe? Sim. E você, né, como poeta que você arrepiei,
sempre falava de uma forma leve, né? Então falava-se de diferença social, falava-se das mazelas da sociedade, da pobreza, da favela, do amor, mas assim, sem aquele rancor, cara, sem aquele ódio, né? São as duas últimas perguntas, essa é a penúltima, né? De onde que vem, cara, a sua inspiração como poeta, como letrista, conseguir separar essa questão de fazer uma poesia com leveza do que alguns caras de São Paulo, do Rio, de BH fazem, mas com esse rancor, com esse sentimento de revolta, né? Assim, com uma certa violência até nas letras, né? Como que você consegue separar isso? Eu acho que você tem uma alma de poeta mesmo, mas como que você conseguiu desvencilhar, ir para o caminho da poesia, como você fez e faz muito bem nas suas letras, separando essa questão da raiva, do ressentimento, do ódio, do rancor? Sim, como é que você fez essa linha divisória? Acho que foi naturalmente, né? Que na minha adolescência eu fiz parte do grupo jovem, que era o grupo... Isso com 15 para 16 anos, né? E o grupo jovem, então a gente participava de festivais de poesia. Quando eu entro para o grupo, era um grupo de teatro e música, então eu também exercitei um pouco do teatro, de muito moleque, através de uma namorada que me levou para esse grupo. Fiquei no teatro, e inclusive era um projeto que acontecia dentro da Igreja Católica, que era uma ação social que rolava lá, que era ocupação para a juventude. E no final eu fiquei estudando na banda, estudando trombone e tal, teoria, que me ajudou muito até hoje como músico, como compositor. Só que chegou um momento que eu me decidi ficar mais com a música e não fiquei tanto ali no teatro. Mais tarde, inclusive, em 2000 e pouco, que eu voltei a ter aula de teatro com a Mona Delacy. Um beijo para a minha querida Mona Delacy, minha professora de vários cursos lá no Centro de Arte de Laranjeira, né? Bacana demais. Então, eu acho que essa questão da poesia, que eu consigo falar, ilustrar a minha história, a história de uma comunidade, a história do Brasil, a história do preto, talvez com esses caminhos mais poéticos, mais suaves, talvez tenha sido um pouco dessa influência de quando eu começo a escrever, né? Talvez tenha sido isso. Mas eu acho importante ter esse lado assim, dessa galera do combate, né? Do enfrentamento, desse lado mais radical mesmo. Eu acho que isso também é necessário para a gente. No nosso segundo álbum, Negro no Poder, as rádios já tiveram uma certa rejeição, porque acharam que a gente já estava ali muito radical. E sem a gente conhecer, por exemplo, os Racionais, que vieram mesmo pé na porta, né? E que estão aí representando muito bem, né? Graças a Deus. Então, cada um no seu nicho, né? Sou fã dos caras. Sim. Então, eu acho que é necessário assim, a gente ter uns Malcolm X da vida e uns Martin Luther King, vamos dizer assim, né? Balanço. Exatamente. O Malcolm X é aquele cara que chegava com tudo e que eu admiro tanto também. Mas eu fui nessa linha, talvez naturalmente por fazer parte desse movimento da poesia, e também nessa mesma época, André, era uma época que estava vindo muito aí o Djavan, que vem nessa linha, o próprio Benjor também, ouvindo muito, tinha a Rádio Nacional, como eu falei antes de começar aqui, né? Ouvindo Jânio do Bloch, ouvindo Beto Guedes, muito Clube da Esquina, Milton Nascimento, nossa, tocando no violão, querendo aprender o Milton, as composições do Milton também. Tinha uns desacordes dissonantes que me desafiavam assim, a querer aprender a tocar violão e tal. Então, acaba que assim, tudo é influência, né, cara? Então, eu sofri bastante influência também desses poetas aí e peguei esse estilo de escrever, e que também é uma contribuição, vem alertando, vem posicionando uma galera jovem, uma galera preta, onde eu chego em vários lugares do Brasil. A galera comenta sobre as letras e o quanto influenciou positivamente na vida deles. Então, é uma maneira também de contribuição. Não, com certeza. Bom, já extrapolamos muitíssimo
o tempo normal do programa, mas é que eu te falei, em alguns casos é muito difícil separar o fã do entrevistador, né? Então, eu, além de ser seu amigo, ser seu compadre, né, padrinho de casamento, como eu já falei, tem um lado de fã muito forte. Então, isso também é difícil separar um pouco, né? Obrigado. Mas você, cara, eu não sei se você sabe disso, você é um cara muito querido. Então, por exemplo, com todos os artistas que eu me relaciono, eu falo de você, nosso querido amigo Sadi, baterista do Nenhum de Nós, para mim, melhor baterista do Brasil. Ele foi o nosso primeiro entrevistado, né? E eu sei que ele é seu fã. Ele tem um sobrinho. Monstro, inclusive, deu uma moral lá naquela divulgação. Claro, né? Fez um vídeo, né? Outro clipe. Ele tem um sobrinho que tem uma banda de reggae que é na Argentina. Ótimo, legal, bacana. E voltando à questão de ser querido, você é muito querido. Você está acabando de lançar um clipe agora com o Evandro Mesquita, que é um single, né? Para as plataformas, dia 23 de fevereiro, mas já está chegando aí nas rádios. Eu ia falar single, me fugiu a palavra single aqui. Então, assim, você é um cara muito querido, né? No meio musical e tal. E a minha última pergunta, que é a pergunta que eu faço normalmente no programa, é o seguinte: voltando à questão de que você é um cara muito querido, e para conviver com a gente, né, para a gente ser amigo, eu, você, o Pigmeu, a gente precisa que o outro tenha algumas qualidades que nos atraia, né? Sim. Que faz com que a gente goste do outro, né? E eu percebo, cara, que o mundo, de um tempo para cá, deu uma pirada, assim, eu acho que as 3 piores coisas que aconteceram no mundo. Primeiro, a escravidão. Porque quando eu falo isso, as pessoas falam assim, e a Segunda Guerra? A Segunda Guerra foram 4 anos, por 5 anos. A escravidão foram décadas, né? O cara pegava um cara que era rei na África, era rei, e trazia aqui, o cara virava escravo. Sim, né? Isso. Então, assim, arrepiei de novo. Então, assim, para mim, a primeira coisa pior da humanidade foi a escravidão, a Segunda Guerra Mundial, e a terceira, a Covid. Porque eu acho que as pessoas deram uma pirada, assim, sabe, cara? Colocou todo mundo numa panela de pressão, vai explodir, vai morrer, tem gente morrendo, seu vizinho morrendo, amigo morrendo, e de repente, do nada, tiraram a tampa, né? E eu tô vendo, assim, eu tô com muita dificuldade de ver essa porra louquice que o mundo tá, né, cara? Essa coisa do amor livre, cada um tá com mulher hoje, a mulher tá com outro cara no dia seguinte, tá com 2 caras, um cara com 2 mulheres. Então, uma piração geral, né? E a gente, que está numa geração aí mais velha, a gente tem princípios, né, cara, que são importantes pra gente, né? Que qualidades humanas as pessoas têm que ter, eu tenho que ter, o Pigmeu tem que ter, os caras da sua banda? Que qualidades humanas são, assim, fundamentais para que a pessoa conviva com você, seja seu amigo, seja uma pessoa querida do Da Gama? Sim. A primeira coisa é o respeito um com o outro e ao próximo. A pessoa que tem um respeito ao ser humano. Isso aí para mim já me atrai bastante, né? Segundamente, é a pessoa verdadeira, né? Original. Acho que, como você, é uma grande marca sua, assim, você é um cara que tem essa coisa tão presente da originalidade, da verdade. Isso é muito bom para as amizades, para o relacionamento de uma maneira geral, né? E é isso, assim, ser correto, ser digno, assim, sabe? Acho que essa coisa da espécie, da malandragem, isso aí, para mim, nunca fez parte, sabe? Acho que tá fora, entendeu? Então, acho que são qualidades importantes que eu acho que me atrai bastante, assim, para uma relação de amizade. Assim. Pô, eu queria fazer mais 20 perguntas aqui, ficar mais meia hora, mas nosso tempo já extrapolou. Brother, prazeraço. É um prazer ser seu amigo, ser seu compadre. E em breve, se Deus quiser, seremos também parceiros, né? Papo de Chamada 2024, começando com pé de chave de ouro, né? Com chute, pontapé inicial de um craque do reggae, um craque da poesia e um ser humano que o mundo deveria ter mais caras como o Da Gama. A gente seria um planeta muito melhor. Pô, bem, obrigado, um grande abraço aí, André, valeu.
Valeu, galera. E deixando aqui meu Instagram, da Gama Oficial, DAGHAMA, da Gama Oficial. Apesar da Gama, um grande flamenguista com respeito ao Garrincha, esse botafoguense. Valeu. Obrigado, galera. Valeu, abraço.